Fala rapaziada, sejam bem-vindos a este que é o nosso 90º vídeo. No vídeo de hoje vamos falar aí sobre uma das habilidades mais subestimadas e ao mesmo tempo uma das mais poderosas que o ser humano pode aí desenvolver. Vamos falar sobre um antídoto para o caos mental, a diferença, que é entre calar a boca e realmente estar em silêncio, sobre como uma simples mudança assim, na quantidade de palavras que você diz pode salvar seus relacionamentos, a sua consciência, a sua vida. Eu sei que é contraditório porque eu tô aqui gravando um vídeo falando muito, mas hoje a gente vai aprender a falar menos e viver por inteiro. Para começar, eu quero que você preste atenção no mundo que ao seu redor. Se você parar para pensar, você vai perceber que tudo está vibrando, tudo produz um som. O vento, quando bate nas árvores, produz som. A água, quando corre no rio, a terra, os planetas, os objetos, tudo no universo físico produz um som, vibra e tem uma reverberação. Tem sons de dor, som de prazer, som de tristeza, som de euforia. A vida, na verdade, é uma grande orquestra, complexa, caótica, cheia de ruídos, cheia de sons. E nós, seres humanos, somos viciados nessa superfície barulhenta. A gente está sempre reagindo a esses sons. Quando alguém diz algo pra gente, a gente reage, o telefone toca, a gente reage, um pensamento surge, a gente reage. A gente está preso numa teia de compulsão. E aqui, rapaziada, que a gente precisa fazer a primeira distinção fundamental, a diferença entre som e silêncio. O som é sempre uma coisa de superfície. Pensa no oceano. Quando você olha para o mar, as ondas batendo na superfície fazem um barulho enorme. É espuma, é choque, é movimento. Mas se você mergulhar, se você for para fundo, para as profundezas do oceano, lá não existe som. O núcleo da vida, o âmago da existência é silencioso. A superfície é barulhenta, mas a profundidade é quieta. E o problema da maioria de nós é que passamos a vida inteira boiando na superfície, surdos pelos barulhos, pelas nossas próprias palavras, pensamentos, e sem nunca tocar a profundidade de quem realmente somos, sem nunca irmos fundo no oceano. Muita gente acha que ficar em silêncio é só calar a boca, fechar a boca, parar de falar, mas isso não é verdade. Eu queria trazer aqui a tradição hindu, e na tradição hindu existem duas palavras para descrever isso. A primeira se chama Maum, que é a prática do silêncio. É quando você quer falar, sua mente está gritando, você quer dar aquela resposta atravessada, mas você segura. Você tranca a boca, você está praticando uma restrição. Isso é valioso, mas isso não é silêncio real. Maum. Isso é você segurando a vida, segurando o seu instinto. A segunda palavra, eu não sei pronunciar muito bem, mas é Nishab. Nishab significa ausência de som. Mas não é ausência de barulho físico, é ausência de reverberação interna, daquela vibração que eu tinha dito. É a ausência daquela compulsão de existir através do ruído. O Nishab não é algo que você faz. Você não pode fazer o silêncio real, você só pode se tornar o silêncio. Pense nisso da seguinte maneira. Você é a vida ou você está praticando a vida? Você é a vida. Talvez você não esteja vivendo muito bem, mas você é a vida acontecendo. Da mesma forma, você não deve apenas praticar o silêncio como alguém faz um exercício chato de academia, burocrático. O objetivo é se tornar uma presença silenciosa. E por isso, me diga, por que isso é tão difícil? Por que a gente não consegue ficar quieto? Pascal dizia que toda a infelicidade do homem vem do fato de que ele não consegue ficar quieto no quarto sozinho. E a sabedoria oriental concorda. Dizem que o homem só adoece porque não sabe ficar quieto. A maioria de nós não consegue manter o corpo parado. Desculpa. Observa as pessoas numa sala de espera, por exemplo, no hospital. A perna balança, a mão batuca, o pescoço gira. A gente está constantemente em agitação. Essa agitação é um sinal de que estamos vivendo no modo de sobrevivência. Na natureza, não existe isso. A quietude também existe, mas ela não é assim. Olha uma cobra, ela fica absolutamente imóvel. Mas por quê? Para não ser vista e morta. Olha um tigre caçando, ele fica congelado, cada músculo tenso, esperando um momento de atacar. Isso é quietude de sobrevivência. Se a cobra se mexe demais, ela morre. Se o tigre não souber ficar quieto, ele passa fome. Mas o ser humano já resolveu esse problema da sobrevivência básica, da caça, etc. A gente não está caçando nem pronto para morrer a todo momento. Mas a gente continua com uma agitação interna, a incapacidade de pousar.
Rapaziada, o convite de hoje é um outro tipo, é um convite para outro tipo de quietude, não a quietude do predador, mas a quietude da consciência. Quando você escolhe se tornar consciente, você naturalmente escolhe o silêncio. Porque o barulho é meio compulsivo, é instintivo. Você fala sem pensar, reage sem sentir. O silêncio é o espaço onde a compulsão morre e a escolha nasce. E não pense que o silêncio é a negação da vida. Pelo contrário. Você pode cantar em silêncio. Você pode dançar em silêncio, pode gritar em silêncio. Parece contraditório, mas não é. O que significa? Significa que, mesmo na atividade mais intensa, lá no fundo, no seu núcleo, nada está perturbado. Você é como o oceano, agitado na superfície, mas intocável na profundeza. Pensa na profundeza do oceano. Mas existe um ponto ainda mais profundo e talvez um pouco mais assustador sobre o porquê precisamos desse silêncio. Tem a ver com a morte. Ninguém gosta de falar disso, mas a morte é a única certeza da vida. E a forma que você vai sair desse corpo depende da forma que a sua capacidade de ficar quieto. Pense no roupa como uma roupa. Se você usa uma roupa larga e confortável, quando chega a hora de tirar ela, você simplesmente deixa ela cair. É fácil, é bom. Agora imagine que você colocou uma roupa na sua pele super colada, você tá pegado, você acha que você é a roupa. Quando chega a hora de tirar essa roupa, que é o momento da morte, não vai ser fácil tirar ela. Vai ser um rasgo, você vai ter que rasgar. Vai ser um dilaceramento. A maioria das pessoas vive tão identificada com barulho, com o corpo, com agitação, que a morte se torna um processo violento de se arrancar de si mesmo. Se você não tem quietude, não tem graça na vida, não terá graça na morte. Aprender a ficar em silêncio, a tocar essa dimensão que chamamos de Nishabati, é aprender a descolar a roupa da pele. É perceber que você é algo além dessa criação física. E se você toca isso, nem que seja um pouquinho, o medo desaparece. A doença que pode estar no corpo, pode estar apodrecendo você, mas você segue intacto. Agora você deve estar perguntando, beleza, entendi a filosofia, como que eu aplico isso, né? Hoje é segunda-feira, o que eu faço? Rapaziada, nós sofremos de uma doença coletiva que a gente pode chamar aí de quase que uma diarreia oral. A gente fala demais. Estudos dizem que falamos entre 1.500 a 2.000 palavras por minuto. Muitas vezes sem dizer porra nenhuma, nada de útil. O desafio é o seguinte: amanhã ou hoje, você tenta dizer as mesmas coisas que você precisa dizer. Não deixe de se comunicar. Não deixe de trabalhar, não é para isso. Mas tente fazer isso usando 50% das palavras que você usaria. Corta pela metade. Se você dizer, sei lá, nossa, tô cansado hoje, esse trânsito tá horrível, não aguento mais. Você tenta só dizer assim, tipo, o trânsito cansou. Perceba o que acontece quando você tenta fazer isso. Para reduzir as palavras pela metade, você é obrigado a ficar extremamente consciente. Você não pode mais falar no piloto automático. Você tem que escolher cada palavra. Você tem que pensar antes de abrir a boca. Aquela diarreia verbal, isso acaba. E de repente, tu se torna presente. Você sai da compulsão, você entra na consciência. E eu te digo mais, se todo mundo fizesse isso, o mundo seria muito melhor. Quantos casamentos seriam salvos se a gente cortasse pela metade as besteiras que a gente diz aí no calor do momento? Quantas brigas seriam evitadas se a gente falasse só o que realmente é essencial? Esse exercício simples de cortar pela metade é a porta de entrada para o Maum, né? Que é aquele primeiro tipo de silêncio, e com o tempo essa prática deixa de ser um esforço e se torna sua natureza. Você se torna uma presença que não precisa provar nada, não precisa preencher o silêncio com ruído, não precisa justificar o tempo todo. O silêncio não é o vazio. Na língua inglesa, por exemplo, eles chamam o espaço, né, de vácuo, de nada. Mas na visão oriental, esse nada é a base de tudo. O silêncio é o útero, de onde a criação nasce e para onde ela volta. A ausência de som significa ausência de reverberação. A ausência de reverberação significa ausência de vida física. A ausência de vida física significa ausência da criação. E a ausência da criação leva a gente direto para a fonte, para o Criador, para Deus, ou para a dimensão que existe antes de tudo, ou sei lá o que você acredita. Então, rapaziada, o convite de hoje
é pra você parar de ter medo do silêncio. Para de ligar a TV só pra ter barulho de fundo, para de ligar o YouTube só pra ter barulho de fundo, para de colocar o celular toda hora pra tocar, para de colocar coisa em segundo plano. Experimente só por alguns minutos, sem praticar a vida, sem performar a vida, sendo só a vida, o silêncio. Se tu conseguir trazer um pouquinho desse silêncio pro seu dia a dia, você vai diminuir sua ansiedade, sua clareza, você vai aumentar sua clareza, você vai ver que a vida ganha um pouco mais de textura. Rapaziada, fale menos, viva por inteiro e se torne aí finalmente o que você é. Não esquece aí de praticar, tentar praticar pelo menos, se você for fazer uma coisa desse vídeo, cortar pela metade cada frase que você for falar. Pelo menos assim, eu sei que o seu dia vai estar cada vez mais consciente. Tamo junto e vamos pro próximo vídeo.